apoio, eu acho que é a última atividade da conferência do IAT, dentre as várias produzidas desse ano, mais de 20 conferências, por aí, 15 a 20, e a gente tem o prazer de receber a professora Fiona da Cátedra Criminalidade e Violência e Políticas Públicas, que é patrocinada pela Fundação Ford, em parceria com o IAT, para ministrar sua conferência Educação para a Paz, que é a grande conferência da professora de Fiona nessas suas atividades durante 4 semanas aqui em Belo Horizonte. Agradeço à Fundação Ford pelo apoio, pela parceria com o IAT, e saliento que no próximo ano nós já escolhemos mais um catedrático pela Fundação Ford, que deverá vir por volta de maio, junho, não é isso? Agosto, né? Agosto. Teremos ainda os outros catedráticos que são pagos pela Fundep, outra parceria do IAT, na área de Humanidades, Letras e Artes, uma cátedra, e na outra cátedra, Ciências da Natureza e Tecnologias. Esses virão no primeiro semestre de 2008. Ainda temos programado aí as cátedras do próximo ano. Esse programa de cátedras é um programa que vem desde 2000, feito em parceria tanto com a Fundação Ford, com a Fundação Fundep, e junto aos outros programas, como de visitas nacionais, visitas internacionais, se dedica a trazer pesquisadores externos da instituição para conviver conosco durante um tempo, no sentido de prospectar o que é o avançado e de difundir a cultura do conhecimento transdisciplinar dentro da UFMG, como é o objetivo do IAT. Além desses programas de visitas, cátedras, o IAT ele tem um programa de professor residente, que é para abrigar pesquisadores dentro do IAT durante um ano. Nós já estamos na terceira chamada de pesquisadores residentes, que se iniciarão aí novos 3 pesquisadores em março de 2007, juntamente com março de 2008, juntamente com o professor Clélio Campolino, que foi aprovado em agosto, mas que só iniciará a sua cátedra, a sua residência no IAT em 2008. Eu dou as boas-vindas à professora Fiona, agradeço ao CRISP, especialmente ao Robson, ao Paulo Beato, que indicaram a professora Fiona para ocupar a cátedra, que foi selecionada pelo Comitê Científico do IAT, e desde já gostaria de recomendar a todos visitar o site do IAT, onde semana passada nós colocamos mais de 30 conferências, das grandes conferências já feitas pelo IAT desde 2000, 2001, juntamente com alguns eventos que o IAT fez esse ano e ano passado. Então, todo esse cabedal, esse repertório, esse acervo de conferências internacionais, nacionais e eventos de altíssima qualidade, patrocinada pela Fundação Ford e pela Fundep, estão aí agora disponibilizados amplamente para o público. Então, agradeço a presença de todos, passo a palavra para a professora Fiona, agradecendo ela mais uma vez sua presença entre nós, desejando as boas-vindas e êxitos do seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria também de começar agradecendo esse convite pelo IAT, para essa cátedra do IAT, a Fundação Ford, e agradecer a todas as pessoas que me receberam com tanto carinho aqui no IAT e o Robson e demais do CRISP, né? Eu acho que é um privilégio estar aqui por causa da reputação que tem essa universidade, o CRISP, na área de pesquisa, na área de criminalidade e violência,
E o contato que eu estou tendo nesses dias com muitas pessoas de várias faculdades diferentes de direito, de ciência política, o núcleo de pesquisa sobre a mulher e tudo isso, eu estou aprendendo muito, né? Então eu tentei integrar algumas reflexões, coisas que eu aprendi nesses dias na minha fala de hoje, né? Então, eu vou falar de várias coisas, como educar para a paz, o que tem que ser o assunto do ensino para a paz, e muito baseado na minha experiência no Departamento de Estudos pela Paz da Universidade de Bradford, no norte da Inglaterra, né? E então eu vou enfatizar a questão dos métodos de ensino e também o escopo das disciplinas, porque tendo na minha cabeça que o objetivo dessa cátedra é de fomentar e incentivar a transdisciplinaridade nas ciências sociais, que não é uma tarefa muito fácil. Eu acho que é um desafio grande, na verdade, para nós que trabalhamos no mundo acadêmico. Mas eu gostaria de começar a minha palestra com uma imagem chocante. Esse ônibus, um desses famosos ônibus vermelhos de Londres, estourou frente ao meu escritório na Universidade de Londres, no dia 7 de julho de 2005. Fica 25 metros, basicamente, do meu escritório. Então, eu estou achando alguns aspectos irônicos nesse acontecimento trágico, onde morreram 13 pessoas, né? 14, na verdade, incluindo o homem-bomba que explodiu a bomba, né? O primeiro é que aquela praça lá se chama Tavistock Square, mas também é conhecido como Parque da Paz em Londres, porque tem essa imagem, essa escultura de Gandhi e outros memoriais, por exemplo, comemorando as vítimas da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então, o homem-bomba que estourou a bomba naquele momento não sabia onde ele estava em Londres. Então, por isso eu estou achando um aspecto muito irônico. Eu vou voltar a comentar mais por que eu acho tão irônico, né? Desculpa, lá atrás. No lado do ônibus, que é difícil de enxergar as palavras, mas tem uma propaganda para um filme de terror. E só ficaram as palavras, o crítico que falava assim. Ele elogia o filme com essas palavras: terror absoluto, ousado e brilhante. O que esses 4 homens bombas fizeram naquele dia em Londres foi exatamente isso. Ele estava seguindo o pensamento, os objetivos de Al-Qaeda e outros grupos fundamentalistas islâmicos, né? O uso máximo de força para conseguir terror absoluto, um tipo de espetáculo de terror. Mas eu falaria o seguinte, que as Forças Armadas dos Estados Unidos também usavam essa mesma técnica no Iraque, na Primeira Guerra de Iraque, em 91, e estão ainda seguindo essa linha de impacto máximo de terror, um espetáculo de terror hoje em dia na Iraque, na Guerra de Iraque. Então eu estou achando, a mídia nem comentava sobre essas palavras nas do ônibus, mas eu acho que é muito significativo, no sentido que nós vivemos num mundo em que o terror chama muita atenção, que nós estamos fascinados com o terror, com questões de violência, e que também os nossos próprios governos pensam na manutenção de paz nesses termos, o uso de terror, de choque, de violência máxima, né? Outro aspecto irônico, o terceiro aspecto, é que 2 dos homens-bombas que atuaram naquele dia se formaram em escolas na minha região, onde eu resido hoje em dia. E um se formou numa escola em Leeds, uma cidade vizinha, em que trabalhamos com um projeto de educação pela paz com jovens. Em um bairro muito pobre, uma escola de baixa qualidade e uma escola onde tem muitas tensões raciais, baseadas na questão de etnia, de religião e tudo isso. Então, de alguma maneira, aquele jovem que se inspirou naquele ônibus naquele dia se radicalizou
naquele bairro e naquela escola. E então, como um departamento de estudos pela paz nessa região, nós temos que pensar o porquê e como enfrentar essas questões, né? O quarto aspecto é que naquele dia o Reino Unido estava tentando dar um pouco de liderança aos países mais desenvolvidos na aspecto de justiça social. O Tony Blair ia presidir a reunião do grupo de 8 de todos os países mais importantes, economicamente mais fortes, para pedir mais ajuda financeira à África. Aquela reunião acabou, porque obviamente Tony Blair tinha que atender os acontecimentos naquele dia. E o dia anterior, Londres tinha sido selecionado para ter os Jogos Olímpicos no ano 2012, né? Que seria também um evento de impacto global, de solidariedade, de colaboração pacífica entre as nações. Mas o que não era uma coincidência naquele dia é que era exatamente 4 anos depois de um dia de muita violência na minha cidade de Bradford. No dia 7 de julho de 2001, houve uma violência enorme lá em Bradford, envolvendo mais ou menos 1.000 jovens, a maioria de origem paquistanês, muçulmano, que entraram em violência contra a polícia, também contra os supostos grupos neofascistas que estavam atuando na cidade e causaram uns 27 milhões de livros de danos na cidade. Então, também eu vou falar sobre a resposta que o nosso departamento acadêmico está tentando dar a essa realidade, né? Então, eu acho que não foi uma coincidência. Eu acho que os 4 homens, todos de origem muçulmana, paquistanesa, escolheram aquele dia para comemorar aquela violência 4 anos antes, né? E então, o Grã-Bretanha, o Reino Unido, se encontra hoje em dia num conflito que atinge até Afeganistão e Bradford. E nós temos que pensar educação pela paz como um processo complexo, multidimensional, que tem questões de justiça global, a construção de comunidades globais, porque com a globalização, o que acontece em Iraque tem um impacto na nossa própria comunidade em Bradford. Bradford é uma cidade que tem uma proporção muito grande de imigrantes, principalmente de Paquistão, Caxemir, e quase todos, não todos, mas quase todos de religião de Islã, né? De muçulmanos. E então, esses processos de exclusão social muito locais se ligam com esses processos globais. E então, essa realidade, como podemos educar para a paz e quem devemos educar para a paz e como enfrentar esses processos tanto globais quanto locais, né? Então, eu vou tentar tratar um pouco dessa complexidade, né? E enfrentar essa ideia de que o uso de força máxima seria uma maneira de manter a paz, seja manter a paz local ou manter a paz no âmbito global, né? Então, eu vou, nessa fala, enfatizar 3 processos, né? O primeiro é como produzimos conhecimento nessa área. O que deveríamos pensar sobre a paz? Quais são os elementos que nós deveríamos, como departamento acadêmico, trazer para construir teorias e análises da paz e também do conflito, porque são as 2 faces da mesma moeda, né? Como construímos perspectivas teóricas em relação a todos os tipos de conflitos e violências. Mas esse é um lado. Eu acho que esse se enfatiza, em geral, no departamento acadêmico, na produção de conhecimento. Mas eu vou questionar como produzimos esse conhecimento. Seremos donos da verdade?
numa faculdade acadêmica, ou temos que interagir e trabalhar junto com a comunidade local e junto com outros atores envolvidos em conflitos para produzir esses mesmos conhecimentos. E eu acho que não dá para ficar num torre de marfim, né? E, na verdade, a Universidade de Bradford é pouco assim, não é Oxford, né? Onde eu estava antes. Bradford é uma outra realidade, né? O segundo ponto é exatamente como encaramos a questão de o processo de aprendizagem. Como é que os nossos alunos aprendem a maneira de construir a paz? Como que eles aprendem a ser pacificadores? Como que eles aprendem a ser profissionais na área de paz, né? Porque muitos dos nossos alunos têm a ambição a atuar na ONU, em ONGs internacionais, em acampamentos de refugiados, na área social. Então, será que nós estamos desafiando suficientemente os nossos alunos no processo de aprendizagem? Porque o processo de aprender está muito ligado com a produção de conhecimento, né? São dois processos interligados. E o terceiro elemento seria os resultados. Ou seja, que nós, no Departamento de Estudos para a Paz, temos uma postura normativa, né? Em prol da paz, em contra de várias práticas e culturas de violência, ou seja, esse uso de força para manter a paz. Obviamente, nós criticamos muito. E então, falamos em questões de transformação e também, outra palavra que eu vou voltar a usar é praxis. Bom, temos um belo análise do que é a violência e o conflito, entendemos. Já aprendemos bem como aplicamos esse conhecimento, né? O que é a nossa praxis? Eu vou voltar a falar um pouco disso, né? Os resultados, a transformação que, na verdade, se vê na praxis. Bom, eu vou agora dar algumas definições básicas, depois falar um pouco de como se evoluiu o Departamento de Estudos pela Paz, e depois falar de alguns projetos e algumas experiências concretas que nos faz pensar essas questões, né? Primeiro, conflito é uma coisa inerente à condição humana. Você não pode escapar dessa, porque todos nós temos interesses diferentes, temos noções diferentes do que é a boa sociedade, como deveríamos viver as nossas vidas, né? E então, eu tenho uma atitude diferente do que eu sou. Então, a gente tem que se encontrar e negociar. Então, conflito não se pode evitar. O problema com o conflito é quando leva à violência. O conflito em si é uma coisa bem positiva, né? Que não há progresso humano sem conflito, sem diálogo sobre alternativas, né? E, ao mesmo tempo, os conflitos são multifatoriais, ou seja, que tem elementos objetivos e subjetivos, né? Que eu vou voltar um pouco a essa análise, né? E dentro do nosso quadro analítico, usamos muito o trabalho de Galtung. Não sei se vocês já ouviram falar de Galtung, que é um Noruega, que era um dos pioneiros na área de estudos de estudos da paz, né? E ele faz uma definição entre violência direta, a pessoa que sofre uma violência física, psicológica, e o que vocês reconhecem como violência estrutural, pobreza, falta de acesso a direitos, a bens públicos, etc. E também depois ele inventou a terceira categoria, que é a questão cultural, né? Que a violência cultural legitimiza tanto a violência direta, por exemplo, a violência cultural seria a legitimização da violência doméstica, né? Mas também que legitimiza a violência estrutural, que nós entendemos como todas essas desigualdades e injustiças no mundo, né? Então, tá meio óbvio, mas eu acho interessante trabalhar essas definições básicas. Ele também propôs uma diferenciação entre a paz negativa
e a paz positiva. E a paz negativa seria a ausência de violência direta, né? E incluindo a guerra. Então, os nossos políticos muitas vezes acham que se as pessoas não estão morrendo de balas, né, tem a paz. Em processos em conflitos prolongados, muitos países da África ou América Central, por exemplo, você chega a um processo de negociação, as duas partes deixam as armas, entregam as armas, mas isso não é paz, é somente ausência de violência ao direito e ausência de guerra como tal. E então, a paz positiva, obviamente, inclui todos esses elementos de igualdade, justiça social, e nós podemos chamar isso de uma agenda minimalista e maximalista de paz, né? Isso leva a 3 definições, ou 3 caminhos à paz, que eu podia em inglês, aí fica mais bonito assim, peacekeeping, peacemaking e peacebuilding. Mas então, dependendo do seu ponto de vista, ou você podia seguir qualquer um desses caminhos, né? Ou seja, a manutenção da paz e o uso da violência para impedir a violência. E então, nós temos muitos exemplos disso no Iraque, por exemplo, no policiamento aqui, da repressão à criminalidade, o uso de ameaças de força para impedir o uso generalizado de violência. E a nossa postura normativa no Departamento de Estudos pela Paz é que esse não é um caminho muito sustentável, né? Que vai gerar, obviamente, mais violência. Se o Estado usa violência para impedir violência, isso não vai acabar com as raízes culturais e estruturais da violência. Mas nós temos que reconhecer que a manutenção da paz é um elemento que vai ficar, né? Nós não vamos abolir a polícia, nós trabalhamos muito com a ONU, e aí eles mandam tropas de manutenção de paz em muitos países, em Burundi, Ruanda, Timor-Leste e outros países. Então, nós temos que entrar num diálogo com essas pessoas que seguem esse caminho, porque com certeza não vai desaparecer de noite para dia, né? O segundo elemento é a pacificação, ou seja, a formação de pacificadores, pessoas que conseguem resolver conflitos através da comunicação. E eu acho que é aí que nós entramos como um departamento acadêmico, que o nosso engajamento é com os nossos alunos, com as pessoas da nossa comunidade local, da cidade local, aqui com a nossa própria disciplina acadêmica de ciência política e relações internacionais. E como trabalhamos a questão de comunicação, eu vou voltar a essa questão de comunicação, né? Porque eu acho que nós temos que trabalhar mais essa questão. E agora, o terceiro caminho, que é o mais idealista, entre aspas, seria a construção da paz, né? Ou seja, que ensinar, quebrar a cultura de violência e ensinar as pessoas a seguir caminhos não violentos e promover a justiça social. Que pode ser muito idealista. Seria muito bom, né? Um mundo assim, sem injustiça social, todo mundo se delegando, tudo isso. Mas eu acho que, de alguma maneira, nós temos que ser idealistas, né? E durante muito tempo, o nosso departamento foi visto assim: vocês têm as cabeças nas nuvens, vocês são hippies, tudo paz e amor, e eles nos chamam de abraçadores de árvores no campus, né? Tudo ótimo, então. Mas eu acho que nós somos um pouco mais realistas do que isso, mas se você não tem um ideal normativo, você não sabe para onde você está caminhando, né? E então, eu vou... e esse terceiro caminho é um caminho muito mais complexo do que, por exemplo, o primeiro caminho, né? A manutenção da paz desse jeito precisa de dinheiro, tropas, equipamento, são respostas basicamente tecnológicas, né?
Mas a construção da paz precisa de um olhar muito mais complexo. E aí que nós entramos com a nossa interdisciplinaridade, né? Tentando entender como é que as sociedades em conflito funcionam e desde esse análise, como recomendar caminhos para soluções não violentas. Bom, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso departamento. A evolução tem uma palavra para estudos da paz, que é polemologia. Bom, como se evoluiu esse campo acadêmico e como nós se evoluímos como o departamento acadêmico também, né, para ter uma visão realista, mas ao mesmo tempo idealista. E depois vamos ver como nós ensinamos a paz. Então, os estudos da paz surgiu com um campo acadêmico, essencialmente depois. Bom, a primeira etapa foi depois da Primeira Guerra Mundial, porque morreram milhões de pessoas, e aí se criam novas entidades internacionais, por exemplo, a Liga das Nações, que não deu certo, não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. E então, nessa primeira etapa, que estava muito focalizada no impacto psicológico da Primeira Guerra Mundial e também da globalização do conflito na Segunda Guerra Mundial, nesse campo acadêmico ficou muito preocupado com a prevenção de guerras, ou seja, a manutenção da paz, esse primeiro caminho, né? E o objetivo desse campo acadêmico era de entender as raízes de guerras entre nações e desenvolver modelos que podiam predizer, ver no futuro quais guerras iam estourar. A Guerra Fria mudou um pouco o olhar, né? E foi nesse momento da Guerra Fria, depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né, que entraram as cientistas no campo. E aí se foi desenvolvendo uma aliança, colaboração entre cientistas naturais, assim, físicos, pessoas que colaboraram com a produção de armas nucleares, que depois viram os efeitos, os impactos. E essa colaboração entre cientistas e cientistas sociais e um marco da interdisciplinaridade no nosso campo, né? E durante a década de 50, 60, se estabeleceram vários institutos ligados geralmente ao governo, na Finlândia, Holanda. De um grupo religioso que se chama os Quakers, são pacifistas, né? Então eles acharam bom financiar uma contraparte, né, a esse departamento de estudos da guerra. E tem uma rivalidade amável entre os dois departamentos até agora, e se resolve com um torneio de futebol todo ano. Infelizmente nós sempre ganhamos. Mas, enfim, falando em sério, obviamente com o estabelecimento do Departamento de Estudos da Paz, nós estamos enfrentando imediatamente a teoria dominante do campo intelectual de relações internacionais, que foi exatamente essa ideia de que para manter a paz no mundo, você tem que mostrar a potencialidade do seu uso de força, né? Ou seja, que a evolução de novas armas nucleares e outras de destruição de massa foi evidência disso. Nesse conflito bipolar,
entre os Estados Unidos, a União Soviética, muitos no mundo acadêmico acharam, bom, então o nosso lado tem que ganhar. E então justificavam assim esse uso de força máxima, ou esse potencial uso de força máxima como um caminho para manter a paz. E nós entramos imediatamente com uma crítica dessa postura. E eu diria que 30 anos depois, talvez estamos ganhando o argumento. Mas o mundo mudou, então talvez por isso, né? E então, entramos essencialmente nesse debate, né, da manutenção da paz no mundo bipolar. E então, a ideia de ensinar a paz, o objetivo foi tanto os nossos próprios políticos, pessoas que tomaram as decisões, e também as pessoas da nossa disciplina, né? Mas depois bom, vou contar outra coisa, que nós ficamos realmente fora da teoria dominante daquela época, que foi exatamente esse olhar realista, se chama, um olhar realista, tem que ter armas para se defender contra o outro, né? Seja no plano internacional, seja no plano local. E havia naquela época da década de 80 muitas campanhas de base contra armas nucleares. E nós produzimos muitos trabalhos criticando o uso de armas nucleares. Tanto foi assim que a Margaret Thatcher queria fechar o departamento, mandou um comitiva de inspectores para ver se nós estávamos assim comprometidos politicamente, né? E os inspectores voltaram dizendo que não, que o que eles fazem é academicamente respeitável, né? E eles usam dados de uma maneira objetiva e tudo demais. então ela não conseguiu fechar o departamento, graças a Deus. Mas se foi essa olhada do campo de paz, um membro do Lodge de lá achou que o nosso departamento era um asilo para guerrilheiros urbanos. Isso foi a perspectiva. Então nós ficamos no frio. Então, no final da Guerra Fria, o mundo entrou em outra fase de conflitos, que são esses conflitos regionais e o que se chama conflitos prolongados sociais em muitos países da África, Libéria, Somália, Ruanda, Sierra Leone, países onde trabalhamos, e também na Europa, na Bósnia, Kosovo e lugares muito mais perto, né? E então, a nossa abordagem ficou de moda. Aí entramos na responsabilidade acadêmica, porque, na verdade, o nosso departamento é muito transdisciplinar, multi e transdisciplinar. Às vezes trabalhamos de um jeito multidisciplinar, em outros momentos chegamos talvez à transdisciplinaridade. Mas temos pessoas formadas em economia, história, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, letras, línguas, teologia, estudos árabes, de América Latina, educação, desenvolvimento, matemática, física, química e as ciências biológicas. Uma diversidade imensa. Então, talvez nós podemos, depois, isso realmente leva à transdisciplinaridade. Talvez, às vezes e às vezes não. Mas nessas guerras de liberação anticolonial que foram estudando ao longo das décadas de 60, 70, 80, com esses novos conflitos prolongados em países africanos e outros lugares depois da Guerra Fria, esse olhar transdisciplinar foi muito útil e muito mais interessante do que aquele olhar estreita, realista, que dominava o campo de relações internacionais naquela época. E conseguimos também pensar o local junto com o global, né? A gente tem que ter um olhar tanto micro, de como os grupos, as comunidades se interagem aqui, com essa relação entre as nações, né? E então,
essas guerras prolongadas exigem uma análise que enfatiza todos os fatores múltiplos, que exige um olhar multidisciplinar e que também entende que tem que distinguir entre vários tipos de abordagem, né? Ou seja, que você tem abordagens estruturais, influenciadas talvez pelo marxismo, que buscam a causalidade fora dos atores, que falam de interesses econômicos, etc., dos partes em conflitos. Tem abordagens que enfatizam mais as relações entre as partes, porque um lado ou outro tem uma percepção de que eles não podem atingir seus objetivos, seus interesses através de caminhos pacíficos, né? Que nós vemos também no âmbito local. Em Bradford, os jovens, principalmente os jovens masculinos, meninos paquistaneses, acham que eles são absolutamente discriminados e não tem outro caminho senão a violência, né? E isso vê também no âmbito internacional. E aí, uma terceira abordagem seria essa questão se a violência é inerente à sociedade humana. Não sei, um pouco contra, mas tudo bem. Mas isso são... Então, como departamento acadêmico, temos uma abordagem que eu caracterizaria desse jeito, muito britânico isso, e bem empiricista. Então, começamos com os fatos, como podemos entender o conflito, né? Isso usa muito, principalmente quem trabalha mais no lado sociológico, que se chama grounded theory. O que é a força de grounded theory? Teoria de base. Uma teoria que trabalha com o fenômeno, um fenômeno lógico, depois de pensar muito como entender os fatos, como nós entendemos fatos sociais. Aí você vai para a teoria, faz uma reflexão de novo, nós fazemos assim um círculo de reflexão entre o fenômeno do conflito e as nossas teorias atuais. Então, é uma maneira de trabalhar essa realidade e uma abordagem indutiva, né? Então, eu diria que provavelmente as abordagens que influenciam menos seria a escolha racional dos Estados Unidos, mas uma abordagem mais norte-americana, abordagem institucionalista, e também nós temos, apesar de ser chamados de hippies e esquerdistas e tudo mais, nós resistimos um pouco a abordagens marxistas, porque são estruturais e deterministas demais, e também abordagens pós-modernistas, porque você pode fazer uma bela crítica da realidade com abordagem pós-moderna, mas não leva a nada. Não leva a caminhos práticos para quem vive todo dia violência, né? E discriminação. Bom, então, deixa eu só passar. Aí vai resumindo como trabalhamos a questão de paz, porque você tem que primeiro pensar qual é a minha análise da paz, de conflito, antes de ensinar para as pessoas o caminho a seguir, né? Então, por isso que estou enfatizando o quadro analítico e o uso da transdisciplinaridade. Então, nós trabalhamos as causas fundamentais dos conflitos, abordagem transdisciplinar, análises que trabalham múltiplos níveis, né? Desde a mais micro, família, comunidade, até a nível mais internacional. E a analítica, mas também tem esse aspecto normativo, né? Que nós, como departamento acadêmico, estamos atitude, né? Estamos em prol de um mundo mais pacífico, achamos que a manutenção de paz através de força não é um bom caminho, essa seria uma postura normativa. A transformação não violenta de sociedades em conflito é uma meta, seu objetivo, a praxis a que se deveria chegar, e a tentativa de combinar teoria com praxis. Bom, eu vou falar mais agora quem seria o alvo de educação para a paz.
Bom, se os próprios políticos, os policy makers e as forças armadas. Por mais estranho que pode parecer, nós temos uma boa relação hoje em dia com as forças armadas no Reino Unido, porque eles são que têm que implementar as políticas de manutenção de paz, né? E então eles estão muito... E hoje em dia as forças armadas fazem isso mais do que qualquer atividade, né? Na Irlanda do Norte, eles faziam no Iraque, Afeganistão. Então eles se interessam muito em nossas análises dos conflitos atuais e conflitos futuros. Eles têm uma cabeça muito mais aberta do que os políticos, que têm motivos eminentemente políticos e ideológicos para perseguir esse caminho político. Falei agora dos nossos colegas nas disciplinas, principalmente na área de ciência política e relações internacionais, que mantiveram essa postura realista, que tem que usar força contra força, né? E pouco a pouco nós fomos criando uma tipo de escola de Bradford nova, que seria mais crítica dessa postura e talvez mais idealista. Vou falar mais sobre os nossos alunos, porque eles são os futuros profissionais e formadores de opinião. Nós usamos a palavra practitioners, que faz referência à questão de praxis. Eu acho que profissionais seria a tradução, mas para nós, practitioners é alguém que faz. E eu acho muito importante quando se ensina na aula, né, a questão de paz, que você chama pessoas de lá de fora que fazem, que põem a mão na massa para dizer, bom, a sua teoria é muito bonita, mas a realidade é essa, né? E juntar essas duas perspectivas, você chega a um ensino um pouco mais realista para os alunos que vai sair com os futuros profissionais. Vou falar também da comunidade local, que como trabalhamos a violência no nosso distrito, e os jovens, como que o mundo acadêmico pode convidar os jovens, principalmente em situações de violência, para dentro do campus universitário e trabalhar na questão de paz, né? E então, vou passar agora a falar um pouco de como trabalhamos com os nossos próprios alunos. Eu acho que dentro do mundo acadêmico tem muitas vezes o ensino muito tradicional. Como aqui, vocês ficam lá, eu falo, vocês ouvem, né? Então, nós temos uma habilitação no departamento de resolução de conflitos. E tem essa questão de que quem vai ser profissional dessa área de resolução de conflitos tem que não somente aprender as teorias de resolução de conflitos, mas entender qual é a praxis. Se eu vou ser um mediador no futuro, qual seria esse praxis que eu tenho que entender? Então, o nosso desafio era de como criar uma congruência entre o que estavam aprendendo de um jeito intelectual e teórico junto com a ideia de praxis. E os nossos alunos sempre exigem mais, o que se chama, habilidades, né? Eu aprender uma coisa prática, né? Então, tudo bem, vamos oferecer habilidade. Você vai aprender a aprender. Vocês vão aprender práticas concretas, mas é difícil fazer dentro do mundo acadêmico, porque se você não está lá fora trabalhando, como que você pode simular essa aprendizagem, né? E então nós decidimos quebrar as regras um pouco e fazer um modelo de aprendizagem completamente diferente. Implementamos um tipo de aprendizagem cooperativa. Então, os alunos tinham que trabalhar em grupos, mas não somente trabalhar em grupos, mas aprender a refletir criticamente sobre esse trabalho em grupo. O trabalho de grupo não tinha somente um objetivo externo, que era atingir uma meta externa que
o professor inventou, né? Mas também de entender as dinâmicas internas do próprio grupo. Porque quem vai trabalhar em resolução de conflitos tem que ter uma postura altamente reflexiva e deveria ter essa capacidade de autocrítica. Então é interessante porque a minha colega fez um estudo junto com os próprios alunos e ela percebeu muitas resistências internas. Tem alunos por causa da socialização. Errado aqui. Que por causa dessa socialização no sistema educacional, eles passam no nosso sistema, antes de chegar no nosso departamento, eles passam até 13 e 14 anos sendo socializados no sistema convencional de educação. E eles querem aprender fatos. O professor tem que falar, eu escrevo, fazer anotações, já aprendo isso, memorizo nisso, eu vou repetir na prova. E então, tinha uma parcela de nossos alunos que não queriam abrir mão das suas resistências internas. Eles não queriam, de jeito nenhum, examinar seu próprio processo de aprendizagem. E também não queriam examinar seu próprio papel dentro do grupo. Então, essas vai ser pessoas que algum belo dia vão trabalhar na ONU, sei lá, eles vão chegar lá em Bósnia, Ruanda, e dizer, bom, eu sou mediador de conflitos, posso ajudar? Então, mas essa questão de resistências internas é muito interessante, porque tinha também todo um processo de aprendizagem dentro do grupo. E tinha aqueles que no começo resistiam, não estou entendendo nada, por que estavam fazendo isso? Afinal, do curso, eles diziam, agora eu sei, eu entendi. Agora. E tinha até alguns que no ano seguinte, quando começaram o segundo ano de estudos, pensaram, agora eu estou entendendo, por que eu não colaborei quando eu tinha essa oportunidade de aprender? Então, eu acho isso muito interessante, porque se estamos com esse trabalho de ensinar sobre a paz e para a paz, nós temos que ter uma congruência interna nos nossos próprios métodos de ensino. E esse curso de resolução de conflitos é um experimento nosso, né? Estamos aprendendo e tentando quebrar as regras, né? Mas essa democratização do ensino e essa congruência entre a nossa postura normativa, que quem trabalha para a paz tem que também examinar a sua própria colaboração na construção de poder, de desigualdade, de discriminação. Essa é uma coisa que nós temos que trabalhar. E o objetivo final foi assim, a recomendação da Habermas, a aprendizagem transformativa, que os alunos tenham chegado ao final assim, com essa capacidade de se distanciar da sua própria realidade social e examinar dentro de si, dentro do seu mundo social, quais eram os elementos que contribuem ainda para manter essas desigualdades e doenças cotidianas. Acho muito difícil levar os alunos a fazerem isso, mas eu gostei de ver reflexões sobre essa questão. Então, porque eu acho que o individualismo, o instrumentalismo e a competição, essa é a abordagem competitiva dentro do ensino superior, talvez um grande obstáculo para ensinar para a paz aos alunos universitários, né? E também uma conclusão era o papel das emoções, porque o que seria claramente quando você convida a pessoa a fazer uma reflexão interna, que eles estão com as próprias emoções, frustração, raiva com o professor que não está dando fatos e dados, teorias prontas para eles, né?
E então, esse curso, esse módulo de resolução de conflitos realmente leva todo mundo, professor e alunos, numa viagem emocional. Então, essa é uma das minhas conclusões, de que ensinar para a paz, você não tem que trabalhar somente os fatos sociais, as teorias, mas tem que trabalhar coisas que ficam bem fora do mundo acadêmico, as emoções. Estudamos as emoções, mas geralmente dentro de uma aula a gente não deixa aparecer o lado emocional das pessoas. Mas todos nós sabemos que o uso da violência é uma coisa, há um lado racional, mas tem outro aspecto emocional. Então isso seria uma reflexão sobre o papel das emoções na construção de métodos de aprendizagem pacíficas e transformativas, né? Bom, vamos passar para o segundo público, digamos, de nossos métodos de ensino. O Bradford, como eu falei, que fica no norte da Inglaterra, é uma cidade com muita violência, principalmente violência social. Uns 40% da população são imigrantes de Paquistão, Caxemir, de áreas rurais, famílias bem pobres que chegaram para trabalhar na indústria têxtil na cidade. A indústria têxtil faliu, desapareceu, e essas pessoas ficaram sem emprego em condições muito precárias, né? E tinha 2 momentos de violência grande na cidade, quebra-quebra, né? Na década de 90, estava em 2001, como mencionei. Então, você tem uma cidade que tem vidas paralelas. Você tem uma população branca, muitos são pobres também, uma população de origem paquistanesa muçulmana. E depois dessa violência em 2001, um relatório do governo falou assim: vidas paralelas. Uma comunidade lá, outra lá, e não há comunicação entre os dois lados. E além disso, tem muita desconfiança enquanto ao outro, por causa de etnia, cultura, língua, religião, um não entende o outro. Então, foi por coincidência que nós no departamento estabelecemos um programa para uma cidade pacífica no mesmo momento dessa violência em 2001, né? E ficamos tentando abordar essa questão da falta de coesão social na cidade. Por exemplo, aqui é uma imagem que foi espalhada no país inteiro, né, da violência entre a polícia e os jovens. E muitos foram para a cadeia com penas altíssimas, um tipo de finalidade severa para mostrar que você não pode então, usar esse tipo de violência para atingir seus objetivos. E então, agora temos uma comunidade lá bastante amargoada, né? E muitos problemas sociais. Bom, o que era a resposta, então, do nosso departamento a esse programa para uma cidade pacífica? Primeiro, você tem que criar espaços dialógicos. Mais uma vez, citando Habermas, né? O diálogo, falar com o outro, descobrir qual é a realidade do outro, falar as coisas que geralmente não se falam. Também nós temos que criar espaços seguros, de confiança, onde você pode falar coisas politicamente incorretas, entre aspas, né? Não, eu não gosto de... Sei lá, por exemplo, tem muitas pessoas na comunidade muçulmana que acham que a sexualidade das meninas brancas é uma coisa ofensiva, né? Eu não gosto de menina que anda de mini saia aqui, o bairro sou de muçulmanos, ela não pode andar desse jeito por aqui, uma ofensa. Então você tem que abrir um debate para falar essas coisas que geralmente ficam escondidas, né? Então esses espaços seguros, safe space, esses espaços dialógicos onde chegam um entendimento melhor, são absolutamente fundamentais. Então, nesse sentido, nós não estamos ensinando a paz para essas pessoas, né?
a primeira etapa tem que ser entender o que é o conflito e quais são todas as perspectivas sobre esse conflito. Por exemplo, na comunidade muçulmana, você tem os líderes religiosos e muitas vezes o governo só ouve essas lideranças. São homens, são uma faixa geracional de uns, sei lá, 40, 50 anos. Muitas vezes os imãs, os líderes religiosos vêm de áreas rurais de Kashmir, Paquistão. Não nasceram na Inglaterra, não conhecem a cultura britânica, não falam a língua. Então, como que eles podem representar essas comunidades? Você tem que ouvir todos, jovens, mulheres, homossexuais na própria comunidade, né? E entender que entre debate e diálogo. Muitas vezes eu acho que o governo, para manter a paz social, quer um debate, convencer o outro da sua postura, né? Debate quando você argumenta, não, mas você tem razão, por isso, você está tentando ganhar um argumento, diálogo é outra coisa. Também eu acho que tem um professor, um catedrático nosso está chamando de desacordo radical. Em geral, se pensa o processo de resolução de conflitos como um processo de aproximação dos dois lados e você acha um espaço de compromisso, de senso comum compartilhado, né? Mas o que acontece quando uma pessoa tem uma postura religiosa, fundamentalista, e você tem um olhar secular humanista? Como dialogar nesse sentido, né? E essa questão de desacordo radical, muitas vezes tem que ver com questões de religião, dos direitos da mulher, da lei. Por exemplo, muitos muçulmanos acham que a lei de Deus, a lei Sharia, fica em cima da lei do país, que é um produto humano, né? Então, como lidar com essa questão? E a outra questão que nós enfatizamos nesse engajamento com a comunidade local é como produzimos conhecimento em relação aos nossos conflitos locais. Leva o que chamamos de coprodução de conhecimento e através desse conhecimento aí se vai construindo caminhos melhores para a paz e a pacificação da comunidade, né? E esse você pode trabalhar em muitos níveis diferentes, né? E eu diria nesse momento que nós aprendemos muito de teóricos brasileiros, ou seja, a influência de Paulo Freire, de Augusto Boal, da libertação, teologia de libertação, que quem trabalha nesse assunto de paz, a construção de um mundo mais participativo, mais interativo, sempre acaba assim, usando as ideias básicas dessas figuras. Então, essa é uma transferência de ideias que reconhecemos. Nós, recentemente, junto ao programa para a Cidade Pacífica, montamos o programa, o Centro Internacional de Participação, Estudos da Participação. Então, essa questão de coprodução de conhecimento, um projeto desse Centro de Participação, que tanto estuda o Reino Unido quanto essas novas técnicas de participação aqui no Brasil e em outros países da América Latina, por exemplo, o pensamento participativo, tudo isso. Então, essa é um caminho também um pouco diferente. Bom, eu vou para a última página na minha fala, vou fechar, né? Falei muito. Ok. Os jovens, como trabalhar com os jovens? Eu vou falar de um projeto que eu coordeno, que se chama PISCA, nome esquisito que vem dos Estados Unidos. Paz, Peace, e Jam, essa é a espontaneidade que usam os músicos de jazz, né? PISCA. Convidar os jovens para falar abertamente e espontaneamente sobre questões de conflito e de violência, né? E desculpe se não foram traduzidos ainda para português, né? Mas, enfim, o elemento mais fundamental
do Peace Jam, essa aqui é a colaboração dos prêmios Nobel, que tem um grupo de 14 pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, que acharam interessante ensinar a juventude como fazer a paz, como construir a paz, quais são as habilidades que são precisas, quais são os valores, a postura ética, e eles tentam inspirar a juventude para ser cidadãos e para ser pessoas que constroem a paz. Então, 2 anos atrás, nós fomos em Bradley convidados a montar a afiliado britânico desse movimento. Então, deixa eu falar só um pouquinho sobre isso, né? Bom, então, a ideia é bastante fácil, né? Você coloca jovem junto com uma pessoa que já tem a capacidade de liderança nesse aspecto de paz, né? Que tem um certo carisma, porque senão não teria chamado tantas pessoas para colaborar. Tem uma certa espiritualidade, né? Que inspira a sua atuação nessa área, porque também tem um talento concreto para fazer coisas concretas. Então, os 2 prêmios Nobel que nós convidamos são essas 2 mulheres. Mairead Corrigan Maguire, que foi premiada por causa da sua atuação contra a guerra civil na Irlanda do Norte, é uma católica, e Jody Williams, que fundou uma grande coalição internacional contra as minas terrestres. Pessoas absolutamente diferentes, né? A Mairead Corrigan Maguire, que tem um jeito bem assim de mãe, muito idoso, cheio de humor. E Jody Williams, especialista na fúria. Na fúria, ela fala assim, bom, eu tenho muita raiva das coisas, das injustiças nesse mundo, mas eu converto a minha raiva em ações concretas. Então, eu estou convidando vocês, ela falou para os jovens, a fazer a mesma coisa, porque os jovens, adolescentes cheios de emoções, né? Raiva, frustração, ambição, tudo, né? Mas não sabem como converter essa emoção numa ação prática, e muitas vezes eles traduzem eles convertem essa emoção em coisas bem negativas, assim, inflige em si mesmo, né? Então, vamos lá. Então, a ideia de Peace Jam é de inspirar as jovens a ser cidadãos ativos e ser pacificadores. Esse segundo caminho, uma pessoa que pacifica e resolve soluções de problemas de uma maneira mais pacífica. Em vários âmbitos, na escola, em casa, na comunidade local e também no mundo. Então, eu acho isso, colocando o micro com o macro, é uma questão muito importante, né? Que eles aprendem a achar soluções não violentas, que eles aprendem sobre o mundo, conflitos no mundo, tanto na sua localidade, e que eles crescem em sua autoestima, capacidade de liderança. Então, eu acho que esse olhar para o mundo é muito importante, senão os jovens ficam muito no seu mundo próprio, no seu próprio mundo, pensando que eles que têm uma vida super difícil, que todas as injustiças que eles sofrem, que não é justo, isso, outro. Aí, olhando para a situação na Burma ou em outro país, aí eles dão conta de que solidariedade é uma questão mútua, né? Eu podia falar mais sobre o que o Peace Jam, que é o currículo de ensino pela paz, que anda o ano inteiro nas escolas e nos grupos juvenis, se for no clubezinhos, na escola ou na sua comunidade. Mas o básico o que mais interessa são esses 2 dias, uma conferência de juventude e também um dia, 6 meses depois, que se chama Peace Jam Slam. São palavras bem americanas, mas enfim. Eu vou explicar o que é. Uma questão que eu acho interessante é esse aspecto de inspiração. Como eu falei,
nós não trabalhamos muito a questão espiritual nem emocional no nosso mundo acadêmico, né? Achamos mesmo... Bom, acho que a gente tem dificuldade em entrar nesses aspectos, não? A gente prefere ficar no lado racional. Mas toda a atuação da pessoa humana está baseada tanto na racionalidade quanto na emoção, né? E então aí tem Jody Williams falando com os jovens. Na nossa conferência nós tivemos 200 jovens e ela tinha saído 2 dias antes de um mês que ela passou em Sudão, em Darfur, nos acampamentos de refugiados de lá. Ela foi entrevistando mulheres que tinham sido estupradas pelas milícias de Janjaweed. Então, ela falou abertamente para os jovens sobre essas questões de violência sexual, do conflito, do papel da ONU e tudo demais. E no dia seguinte, nós temos um momento em que os prêmios Nobel falam de como que eles foram inspirados a atuar para um mundo melhor, né? No caso dela, foi o irmão dela, que era surdo e estava sendo discriminado na escola. Aí, os jovens são convidados a levantar e falar o que eles inspiram, né? As coisas mais, às vezes, são segredos, né? Muitos se inspiram na sua voz, interessante, né? Como professores e amigos, né? O segundo elemento é a educação, que eles têm oficinas sobre questões globais, direitos humanos. Eles aprendem a fazer resolução de conflitos usando meios criativos, música, teatro, arte. E também tem oficinas sobre paz interna. E essa outra conclusão que eu queria levar, que nós não trabalhamos suficientemente essa questão. E eu acho que é uma pobreza nossa que nós não oferecemos para os nossos alunos que aprendem a fazer a paz, esse aspecto espiritual, paz interna, né? Então, essa é outra reflexão. E, ao final, o terceiro elemento muito importante é a ação, a transformação e a praxis, né? E aí eles estão colaborando com o meio ambiente lá no campus. E aí, essa segunda imagem, eles estão reciclando utensílios de carpintaria para mandar a carpinteiros na África. Então, um belo projeto de solidariedade internacional e alguma coisa prática, né? E então, todo esse projeto é um convite aos jovens de passar por um processo de transformação, de se abrir para entender o que é a paz externa e a paz interna e depois passar para a praxis. Então, praticamente, nós estamos nesse mesmo processo que eu elaborei bem no começo. Conhecimento, o processo de aprendizagem e a transformação, a praxis, no final, né? Eles estão outra coisa. Eu adoro o cara desse menino. E aí, afinal, eles inventam seus próprios projetos da paz. Pode ser anti-bullying, todo mundo sabe o que é bullying, né? Violência na escola, né? Aluno contra aluno. Mediação na escola. Vários montaram um grupinho de Anistia Internacional na sua escola. Outros arrecadaram fundos para financiar o projeto que tira minas terrestres em lugares como Camboja, tentativas de integração de meninos estrangeiros na escola, projetos de meio ambiente, direitos humanos e tudo mais. Nós não decidimos o que eles fazem. Eles que inventam seus próprios projetos. 6 meses depois, eles voltam para o nosso campus universitário para dizer: bom, nós fizemos o seguinte. É uma coisa impressionante quando você abre as portas para os jovens, né? E então, eu vou só chegar nas conclusões e fechar, né? Que um elemento muito importante para o ensino da paz é essa criação de espaços seguros, safe space, onde podia falar qualquer coisa. E aqui você pode ver que nós temos 2 alunos nossos da graduação
trabalhando junto com um grupo muito heterogêneo de jovens, né? Os direitos humanos na Burma, né? E então, eu acho, uma conclusão é que as técnicas que nós usamos com esses jovens, eu me pergunto por que nós não levamos para a aula, a classe de aula dos nossos próprios alunos universitários. Será que os nossos alunos ficam em cima de tudo isso? Eu acho que não. Eu acho que essa ideia de que quem está no ensino superior tem que só ficar assim, fazendo anotações, ficando nessa racionalidade. E não é um aprendizagem adequado. Eu acho que você tem que trazer todos esses elementos lúdicos, espaços teológicos, trabalhar as emoções, trabalhar com questões de espiritualidade. Se realmente você está formando em seio a tarefa de ensinar para a paz, né? Aí o slide final que assim coloca assim em síntese algumas dessas conclusões, né? Que as emoções, a participação, a democratização da relacionamento entre professor e aluno é uma questão muito importante. Nos anos 70 e 80, o nosso departamento era democrático demais. Todo mundo se sentava no chão, decidia de uma maneira democrática o que seria ensinando, e até eles decidiram os salários para os professores. Passa demais, ok? E aí voltamos um pouco atrás e decidimos seguir uma linha mais racional. Mas eu acho que democratizar o ensino é fundamental, cria congruência entre a método do ensino e o método, né? E essa congruência, eu citei várias vezes Carl Rogers, que é um psicoterapeuta, né, que fala muito sobre dois aspectos fundamentais. A congruência entre o que você faz e a sua meta final, né, como que você faz. E também ele fala em termos psicológicos de um olhar incondicional e positivo do outro. E no projeto de Peace Jam, é uma coisa que nós fazemos. Mesmo que eu estou em desacordo completo com o que você fala, eu vou te encarar como uma pessoa de dignidade que merece a minha atenção, um olhar positivo, né? E isso vale para situações de conflito extremo, as milícias que matam centenas de pessoas em Burundi, enquanto eu violei a situação local na nossa própria cidade. Como assim mesmo descobrir em espanhol? Conhecimento, praxis, junto a essa questão de praxis, eu acho fundamental. E o uso de metodologias concretas, lúdicas, criativas, né? Temos que escapar um pouco dessa metodologia estreta. E é a busca que eu acho um sonho, essa busca de transdisciplinaridade em tudo isso, né? E como ensinamos e o que ensinamos em busca da paz. Obrigada. Passa agora a dar a palavra aí para os debates, perguntas. Se apresentar. Eu sou médica, trabalho aqui em Belo Horizonte, estamos tentando implantar essa cultura da paz dentro da medicina. E eu gostaria de saber de vocês se lá com vocês já conseguiram fazer algum estudo, alguma coisa dentro da universidade de medicina. Porque tem uma dificuldade enorme a gente conseguir falar em transdisciplinaridade dentro da medicina. Bom, uma resposta curta, não.
Então estamos... Não, mas eu acho que isso, primeiro que o nosso departamento é muito disciplinar, mas isso tem traz um resultado um pouco, uma consequência um pouco perversa, que nós não olhamos muito para fora do nosso próprio departamento. E estamos começando a colaborar com outros departamentos dentro da universidade. Eu acho que esse projeto que eu coordeno, do Christian, uma maneira de fazer isso, porque chama a atenção de muitos alunos de outras faculdades. Mas eu acho que, bom, o ensino de medicina na nossa universidade bem tradicional, né? Assim, farmácia, ciências clínicas, coisas assim, eles não se preocupam muito com a questão social. Então eu acho que uma grande falha nossa não é que isso não existe, mas eu acho que essa questão de saúde preventiva aqui é muito mais focalizada nessa questão. Então, uma coisa que eu deveria considerar, né? Como chamar... Nós sabemos, por exemplo, a nossa faculdade de medicina gera muitos dados sobre a situação de saúde e bem-estar no nosso distrito. Mostra que tem índices altos de mortalidade infantil, muita coisa que mostra que é a pobreza, né? E a exclusão social. Mas a gente não tem conseguido, assim, vincular todos os elementos necessários para uma abordagem talvez mais transdisciplinar nesse sentido. Então, vou voltar para com essa ideia de ver o que está acontecendo nesse lado, né? Eu não tenho todas as respostas. Eu troco muito com vocês também nesse aspecto, né? É muito difícil construir transdisciplinaridade, porque é muito trabalho mesmo, né? De construir redes e manter abertos os canais de comunicação. Um trabalho muito grande, né? Nós estamos com um problema hoje da não permanência de médicos em áreas, né, que são mais conflitivas, justamente porque eles não, é um embate muito grande daquele que ele vive dentro da universidade e o local de trabalho depois. Não se tem esse trabalho pessoal, espiritual, nem social dentro da universidade. Então gera um conflito e gera abandono de emprego, que aqui em Belo Horizonte nós estamos com um problema muito sério com isso. Entendeu? Eu acho que essa questão da formação de profissionais, particularmente quem trabalha na área social, mas só aprende a realidade social dentro da aula, eu acho muito difícil, tanto para advogados, médicos, os nossos próprios alunos, né? Então, por exemplo, eu citei aquela escola onde aqui um bomba foi formado, né? E um grupo de 16 dos meus alunos foram para lá um dia para fazer uma oficina de paz, né? Eles chegaram lá e tinha muito conflito racial entre os alunos. Naquele dia houve uma quebra lá no pátio da escola envolvendo 50 alunos, muita violência. Voltaram de lá totalmente traumatizados, como se fosse uma zona de guerra. Mas o que eles aprenderam naquele dia foi fundamental. Aí muitos mudaram de mentalidade e dizem, bom, nós temos que estar presentes nesses lugares, nós temos que chamar os jovens nessa escola para participar. E foi realmente uma coisa muito importante para eles. Então eu acho que é isso mesmo, não pode deixar os alunos entrar na realidade social só depois da graduação. Porque se você faz isso, você não pode trabalhar junto com os alunos a trabalhar essas questões, né? Então você está deixando eles... vai lá. Vai ser profissional na área, tchau. Então acho que nós temos uma certa responsabilidade de preparar os nossos alunos para as profissões eventuais, né? Eu só fazer um comentário. Eu participei de uma palestra do IAT lá na medicina, mas eu assisti até que receber. E foi um professor que falou, não sei se você tem conhecimento, ele trabalha no CETRAN, né? Mas chamei duas pessoas, assim, realmente parece que o pessoal não está indo envolvido, não está se mobilizando, porque é uma pessoa que está na linha de conta da discriminação na França, né? Então, assim, é um negócio assim, principalmente isso. Tinha assim, muitas pessoas lá, sabe? No dia 5 de dezembro nós vamos fazer uma reunião lá na diretoria da medicina, fazer um pouco como é a
gostaria de perguntar um pouco assim, uma violência que existe é essa violência econômica, apesar de você ter citado a questão de evitar um pouco o marxismo e tal. Mas é de desigualdade social. Como vocês tratam com os meninos, né, os adolescentes, jovens ingleses, essa questão do domínio, do massacre, da exploração da história? Como é que isso é tratado? Eu estou vendo também, né, por exemplo, você vai participar de um evento na Católica, na Universidade Católica. Como é que é tratado, por exemplo, a igreja, que foi, né, um dos grandes instrumentos da violência desde as cruzadas contra a civilização muçulmana? Como é que é tratada essa questão da exploração mesmo? Como é que isso é tratado? Traz a verdade, nós ingleses somos exploradores, nós cristãos somos e fomos assassinos e continuamos a ser. Como é tratado isso? Olha, direto ou mascara-se isso? Eu acho que os professores nas escolas evitam esse tipo de debate. Então, nós não trabalhamos exatamente nesse fórum que eu descrevi, mas nós estamos colaborando com ONGs que trabalham muito com escolas onde tem essas tensões raciais, né? E eles descobriram que os próprios professores têm muito medo de abrir um espaço de diálogo sobre essas questões. Eles acham que ou eles vão querer alguma coisa politicamente incorreta, ou que eles vão abrir uma caixa cheia de raiva, cheia de problemas. Então, eles voltam atrás e têm muito medo. Então, nós vamos fazer um projeto de pesquisa junto com professores da nossa região para entender por que eles fecham o diálogo antes de entrar, né? E dar instrumentos e mais confiança para os professores da escola de realmente entrar de uma maneira bastante franca e aberta nesses assuntos. Então, eu acho que é desmascarado, mas não de uma maneira muito explícita, não porque os professores são iliberais e acham que essas coisas não devem acontecer. Não, em geral os professores são bem liberais, mas eles têm muito medo mesmo desses assuntos quentes como racismo, religião, a história do colonialismo, tudo demais. Então, voltam atrás apavorados, né? Então, eu acho que a nossa contribuição poderia ser de empoderar professores a entrar nesse assunto de uma maneira mais sincera, né? Exatamente essa postura do Rogers, que vocês entram no assunto com franqueza, uma cabeça aberta, e você quer realmente ouvir o outro, aí você vai resolvendo e dissipando a violência inerente. Mas quando você não abre o debate, a violência vai acontecer no pátio da escola, com certeza. Então, e nós temos uma complexidade racial hoje em dia. Nós temos as escolas muçulmanas, brancos, pessoas de origem caribenho, afro-caribe. Estão chegando muitos refugiados da África. Tem violência entre os negros que já são britânicos já, e os refugiados recém-chegados. Tem poloneses, tem todo tipo de conflito étnico, né? Mas por eu pergunto, né, essa questão. Mas eu acho que essa questão de análise estrutural versus uma análise de conflito baseado na identidade, eu acho que a gente tem que trabalhar os dois lados. O que nós não podemos oferecer para os jovens muçulmanos em Bradford é uma oferta maior de emprego. Isso fica um pouco fora de nossas mãos, né? Mas a gente sim podemos trabalhar a questão de identidade e a possibilidade deles converter a raiva contra a sociedade britânica numa demanda para os seus direitos, enviando a imigração, né? Então, reconhecemos que de alguma maneira só trabalhar a questão de identidade e de ser uma pessoa mais pacífica evite um pouco a análise mais estrutural. Mas estamos numa situação biológica do questão. Meu nome é Ângela, eu trabalho no programa de Cabrito. Quando você colocou a educação para a paz, a justificar
justificativas, assim, são todas as justificativas também aqui em Minas Gerais para a gente implantar o programa de Covid. O crescimento da violência na mesma época, de 1990 a 2001, a questão de desconfiança, que é o medo desses locais, eles falaram pela violência, eles não falam sobre a violência. Os conflitos, porque a maioria das pessoas que moram nessas localidades são negros, e aí essa questão dessa conexão do asfalto e do morro, pobreza, exclusão e falta de capital social. Então, assim, a gente também, essa justificativa é a mesma. Daí, eu quero te fazer duas perguntas. Uma e a gente tenta trabalhar essas questões todas que você colocou aqui, claro, priorizando umas, ou não, e algumas a gente até tenta trabalhar, mas não dá conta. Então, eu quero perguntar para você, você coloca 3 caminhos para a paz. A definição da paz, e a gente também trabalha muito nisso, tanto é que tem um policiamento lá específico, né? Você falou tecnologia, a polícia tem destaque. A pacificação, que a gente trabalha muito com resolução de conflitos. E a construção da paz, que eu acho que a gente ainda trabalha pouco, porque a gente precisa de parceiros, a gente tem oficinas, que dialoga com esses jogos, mas eu acho que a gente trabalha. Você acha que tem que se trabalhar nesses 3 níveis ou pode haver priorização de um espaço ou outro? E uma outra pergunta, como vocês disponibilizam esse conhecimento para a comunidade? Você falou, a gente constrói esse conhecimento e depois a gente disponibiliza esse conhecimento para a comunidade. Porque essa é uma dificuldade nossa também, se a gente sabe que ele tem um conhecimento, os outros meios são da comunidade, mas assim, depois a gente tenta fazer dar curso para eles entre universidades, fazer esse intercâmbio entre o conhecimento local e a universidade, mas assim, como disponibilizar isso depois para a comunidade é uma questão. Boa pergunta. Eu acho que a questão de se a gente deveria priorizar, eu acho que o governo já prioriza de alguma maneira esse primeiro caminho da manutenção de paz pela força, mas reconhecendo que essas políticas públicas vão ficar, né? A gente vai ter polícia para o futuro, né? Então, obviamente, a gente tem que entrar nesse aspecto também para modificar esse caminho, né? Ou seja, que o policiamento não tem que ser o uso de força. Obviamente, a policiamento podia mudar de primeiro caminho para o segundo. Pode ser policiamento para a resolução de conflitos, a manutenção da paz através de outros métodos de policiamento. Então, eu acho, na verdade, a gente tem que trabalhar os 3. Difícil, né? E, às vezes, dentro do nosso departamento, eu diria que tem pessoas que trabalham um caminho ou outro. Não é que todos trabalhamos dos 3 do jeito igual. Eu acho que são públicos diferentes. Quem trabalha aqui, o primeiro caminho de manutenção de paz, tem que entrar em diálogo com as instituições públicas, né? Com a polícia e forças armadas e sei lá. Quem trabalha em resolução de conflitos e outro público, talvez. Mas eu vejo dificuldade em priorizar, porque eu acho que os 3, um já existe, os outros 2 estão em construção. Então a gente tem que criticar o primeiro construindo os 2 outros, né? E na questão da transferência de conhecimento, eu acho que no mundo acadêmico nós temos essa falha, que quem pesquisa a área social geralmente vai lá, pega dados, pronto, muito obrigado, volta para a academia, escreve um paper, publica, acabou, né? E então, a última etapa de voltar para a própria comunidade, de expor os dados de uma maneira ética e honesta, o que vocês pensam das minhas conclusões? Uma coisa que geralmente não acontece. E em termos da instituição acadêmica, é pouco valorizado essa etapa de debate dos resultados de uma pesquisa. Então, o mundo acadêmico promove essa hierarquia, né?
e está muito em contra da democratização da produção de conhecimento. Então, como concretamente transferir conhecimento? Eu acho que isso, você tem mesmo que fazer a pesquisa, tem que ter etapas refletivas, né? Momentos de reflexão, onde você trabalha junto com a comunidade para planejar a pesquisa, colabora com a comunidade na pesquisa, depois você escreve alguns resultados preliminares, volta, tem que ser um círculo assim, de reflexão. Eu admiro muito os meus colegas lá no Centro Internacional de Participação, porque eles realmente fazem questão de fazer isso, mas dá um trabalho que não é reconhecido dentro das regras do jogo acadêmico, né? Então você tem que realmente ir em conta do corrente para fazer isso. Mas o único jeito, eu acho, na verdade, no mundo, na disciplina da antropologia, isso acontece muito mais, essa reflexividade. Mas em outras disciplinas, podia esquecer, né? Então, eu acho que realmente está democratizando a relação entre pesquisador e pesquisado. Que a própria comunidade vai seja usada, né? Eles falam sobre aqui, pegando os dados, usaram e não trouxe nada de positivo. Pois é, ele falou assim, nunca tem retorno, vocês fazem de pesquisa, nunca tem retorno, né? E claro que é um trabalho, você tem que traduzir o seu paper, talvez escrito em inglês para português, tem que achar um método de divulgação. Então, um lema da nossa universidade é transferência de conhecimento. Fácil de falar, difícil de fazer na prática, né? Professor, você estava falando dessa violência que é inerente ao ser humano, né? E você fala dos conflitos, desses conflitos, tanto pegando lá esses exemplos lá das escolas, ou esse desse conflito maior que teve em Bradford, dos paquistaneses, né, contra neofascistas e contra a polícia. Eu queria perguntar se nesse conflito, você fala que vários jovens paquistaneses tiveram altas penas para inclusive demonstrar que a violência não era esse caminho para atingir os objetivos. E contra esses grupos neofascistas que estão proliferando, né, bastante na Europa, não só na Europa, aqui também tem tido. Teve algum jovem neofascista que foi preso e foi condenado a altas penas? Ou isso? Eu acho que uma análise das penas naquele evento, bom, a maioria dos participantes eram jovens paquistaneses, ou seja, que tinham pouquinhos de neofascismo na área. Eu acho que havia um boato de que havia alguma coisa, um passeante fascista, e na verdade não teve uma presença muito grande. Olha, a lei é bastante clara e tem até alguns neofascistas que estão na cadeia, né? Mas onde eu moro, tem as eleições municipais mostram uma coisa bem interessante. Você tem os partidos tradicionais, o Partido Conservador, Liberal, o Laborista, e em muitos distritos onde eu moro, o Partido Fascista, que se chama o Partido Britânico Nacional, fica no segundo lugar. Ou seja, que as preferências para partidos tradicionais ainda valem, mas eles têm uma votação bem expressiva. Então, eu diria que a violência neofascista ou racista passou do uso explícito da violência para ser mais respeitável. Então, tem muitos vizinhos meus que votam esse partido, né? Porque aqui, eles mudaram os seus métodos. Agora, eles têm um discurso mais ou menos respeitável. Eles tiraram as pessoas mais violentas das suas filas.
E agora, e outra coisa, né? Mas eu acho que tinha um elemento de racismo no sentenciamento daqueles jovens. Essa questão do mito para o mar, pensando na questão do direito mesmo, né? Quando uma comunidade se vê reprimida pelo uso da violência, e não que isso seja errado, acho que é corretíssimo, mas ver, vamos dizer, um jovem britânico neofascista, ver que eles também não são reprimidos, aí o direito, ele sim, perde um pouco. Com certeza, eu acho que o micro com o macro, pensando na postura, no pensamento de muitos jovens muçulmanos, tem que pensar por que um belo dia um jovem de Leeds, na cidade vizinha, decide estourar uma bomba no ônibus em Londres, né? E se suicidar. E então, nós não entendemos muito bem os mecanismos de radicalização. E, obviamente, os mecanismos de radicalização estão ligados com elementos em muitos níveis diferentes. Você pode falar do impacto da guerra contra o Iraque, mas também da exclusão social na sua localidade, né? E esse sentimento de que tem uma discriminação bastante espalhada assim contra a comunidade muçulmana. Então, para localizar exatamente o que é o mecanismo que converte uma pessoa, um jovem britânico que mora de uma maneira mais ou menos pacífica na sua comunidade, numa bomba, é muito difícil assim achar, identificar exatamente quais são os fatores, porque estão todos interligados, né? E com certeza a guerra contra o Iraque teve um impacto muito grande no nosso país. E um milhão de pessoas que foram para a rua em Londres para protestar contra a guerra já sabiam que ia acontecer. O problema é que não houve uma decisão democrática enquanto isso. Então, são as instituições públicas como o direito, né? Como os tribunais, as escolas da região, falta de coesão social e também tudo que está acontecendo no âmbito internacional. E essa globalização de conflito realmente tem um impacto muito grande, né? Que nós temos que ser muito conscientes disso. Mas tem razão. Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, eu agradeço a senhora Paulo. Muito obrigado. Recordo aí a sugestão de visita ao site do IAT. E nós teremos uma outra cátedra, Criminalidade e Violência e Políticas Públicas, em agosto do ano que vem. Primeiro semestre, teremos uma cátedra de um economista, Marx, ocupando a cátedra de Humanidades, Letras e Artes. E junho, julho, agosto, outro catedrático do Departamento de Engenharia de Produção. Agradeço a todos, a Fundação Ford, a FUNDEC, pela possibilidade de realização dessas cátedras.